Bom, é uma discussão interessante que eu tive com meus filhos outro dia e eu tenho tido ali naquele site TED, né, aquele site muito bom sobre discussões, sobre temas internacionais e tal. E um dos assuntos interessantes é essa questão do Irã, né? A dúvida é a seguinte: será que o Irã ele precisa realmente continuar, né, com essa oposição sistemática aos Estados Unidos, a Israel, e essa tentativa de estabelecer uma dominação, uma influência sobre a região do Oriente Médio, né? A dúvida é se e que está levando ao isolamento diplomático do Irã, etc., etc., ou se haveria uma, um outro caminho para o Irã, né? A gente sabe que o Irã teve, historicamente, no século XX principalmente, muitas interferências externas, né? Interferências da Inglaterra, interferências da Rússia e, mais recentemente, interferências americanas, né? Derrubadas de governo, etc. E tudo isso aí marcou a história do Irã, recente do Irã, né? E isso levou, né, esse governo iraniano, depois da Revolução, a ter essa atitude radical, vamos dizer assim, a palavra radical é meio complicada, mas essa atitude radical de oposição a tudo que se refere a Estados Unidos e Israel, né? Então até o presidente do Irã defende abertamente a destruição de Israel, né? A dúvida que se tem é se haveria um outro caminho, né? E a gente compara, por exemplo, o Irã, que é um país grande, populoso, com outros países assim mais ou menos parecidos, né? E eu diria que tem alguns países que se aproximam um pouco da forma de ser do Irã, que é um país islâmico, né? Um país assim de maioria islâmica, e são dois países parecidos com o Irã, que seria a Turquia e a Indonésia, né? São países assim, principalmente a Turquia, sempre foi assim, a sede do islamismo mundial, né? O Império Otomano, etc. A Turquia já dominou praticamente toda a região do Oriente Médio, assim como a antiga Pérsia também dominou. Mas a gente vê que a Turquia ela tem uma maioria islâmica, etc., mas ela não é assim, ela não leva essa questão às últimas consequências, né, no sentido de se opor a tudo que não seja islâmico, etc. Então a Turquia ela tem boas relações com os Estados Unidos, ela teve até recentemente boas relações com o Estado de Israel, né? Ela teve aí algumas divergências com o Estado de Israel depois daquela questão da flotilha de turcos que foi lá para a faixa de Gaza, que morreram alguns turcos, etc. Mas, tradicionalmente, a Turquia tem um bom relacionamento com o Estado de Israel, né? E a Indonésia é um país de maioria muçulmana e que tem tido uma performance econômica muito importante na Ásia, né? É um país que tem crescido muito, é um país de uma população muito grande e tem problemas assim de terremotos, etc., maremotos, tsunamis e tal, mas tem tido uma performance econômica muito importante, muito grande, né? Então a gente fica pensando, será que o Irã não poderia também ser uma potência econômica, né? Se ele optasse por um caminho de menor confrontação com os Estados Unidos e com Israel, né? Eu acredito que sim, eu acredito que essa opção da liderança iraniana, né, eles levam às últimas consequências, assim, não, nós fomos vítimas do imperialismo e tal, no século XX e tal, então, e a gente não aceita de jeito nenhum a criação do Estado de Israel, e aí toda a política iraniana,
toda a vida iraniana acaba passando por essas duas questões, né? Parece que não existe mais nada além de ficar lembrando a história recente de que os Estados Unidos, a Inglaterra, até a própria Rússia interveio no Irã, e que Israel foi criado em 1948, em terra onde eles consideram que não poderia haver um Estado que não fosse islâmico, etc. Então, será que não haveria um outro caminho para o Irã, assim, de procurar um progresso econômico para a população, uma integração maior na região, né? Será que se o Irã investisse em um progresso econômico, um desenvolvimento econômico do país e do povo, será que a influência dele não seria maior perante os outros países da região? Eu acredito que sim, porque a gente vê até pelo Brasil, né? Na América Latina, na América do Sul, né? O Brasil ele tem tido uma liderança regional muito forte, mas não é uma liderança baseada em ameaça, ou uma liderança baseada em questão militar. É uma liderança baseada na performance econômica e social. À medida que o Brasil se desenvolveu, distribuiu renda, cresceu economicamente, ele começou a ter maior influência na região. E da mesma forma o Irã, se ele estivesse mais preocupado num progresso econômico, num desenvolvimento econômico, eu me pergunto, será que ele não teria uma influência maior na região? Que o Irã pretende ter uma influência nos países árabes vizinhos, né? Apesar do Irã não ser árabe, o Irã é uma etnia persa, né? E é uma religião islâmica xiita, né? Que os xiitas são minoria entre os islâmicos, né? Então eles querem, vamos dizer, impor uma certa influência do Irã perante as massas dos países árabes, né? Então eles se colocam assim como campeões da causa anti-israelense, né? Então, na medida que ele fala assim, não, eu sou o grande representante da oposição a Israel no Oriente Médio, né? E aí ele quer um reconhecimento, que os povos árabes, né, reconheçam o Irã como líder, né? E isso não acontece porque os árabes, de certa maneira, não aceitam os persas, e os sunitas não aceitam os xiitas, né? Então fica a questão, se o Irã, ao invés de tentar fazer essa influência pela via política, pela via da retórica, pela via até militar, né, auxiliando lá o Hezbollah, auxiliando esses movimentos aí contra Israel, etc., será que se o Irã adotasse uma postura de maior colaboração, de maior cooperação entre os vários países e trabalhasse no sentido de desenvolver mais a sua economia, será que ele não teria uma influência maior do que ele está tendo hoje? Eu tenho certeza que sim, mas é uma questão complicada. Eu acho que já houve aí a última eleição presidencial no Irã, que houve assim grandes denúncias de fraude, grandes manifestações, gente que não aceitava a reeleição do Ahmadinejad, etc, etc. Mas isso aqui acabou sendo abafado e tal. Mas isso não pode permanecer indefinidamente. Em um determinado momento, a população do Irã talvez vai falar assim, peraí, nós queremos viver melhor, nós queremos progresso material, nós não queremos viver nesse clima eternamente de confronto com a comunidade internacional, com os outros países, né? Talvez aí possa surgir aí uma luz no fim do túnel para essa questão do Irã e esse relacionamento conflituoso que o Irã tem tido de maneira geral com a comunidade internacional, né? Que a gente vê que o Irã acaba tendo relacionamentos assim, cada vez mais restritos no mundo, né? Então eu acredito que a gente tem que analisar bem essa questão do Irã. Infelizmente é uma questão complicada
E então eu queria deixar essa discussão aí para o pessoal que assiste esse vídeo.